Olá, pessoal. Eu sou o Fred, tenho uma experiência de 28 anos no registro imobiliário e, através do amigo Tiago aí, ele me convidou para ajudá-lo a passar alguma coisa sobre incorporação imobiliária. A incorporação imobiliária, ela nasceu em decorrência de vários problemas na década de 50, início da década de 60. Na verdade, já até havia um decreto de 1928 que cuidava da alienação, cuidava dos prédios, né, as unidades autônomas, só que unidades prontas. Então, o empreendedor levantava o prédio e depois vendia essas unidades prontas. Até aí, tudo bem. O problema é que, com o crescimento dos grandes centros, necessariamente o empreendedor não tinha, na maioria das vezes, o dinheiro para construir o prédio. Então, o que ele fazia? Ele captava recursos dos adquirentes, certo? Investia na obra e, quando a obra estivesse pronta, ele terminava os contratos. Na maioria das vezes sempre dava certo, porém, o que começou a acontecer no final da década de 50? Um boom imobiliário muito grande, certo? A ideia da verticalização e muitos empreendedores, muitos empresários. Só que o que acontecia? A maioria das obras era por empreitada. Naquela época, não tinha previsão para correção monetária, juros, etc. Então, às vezes o empreendedor começava a obra e quebrava no meio do caminho, e os adquirentes ficavam a ver navios, né? Outra questão eram empresários já com má fé. Então eles captavam dinheiro dos adquirentes, contratavam uma construtora e depois sumia. Pegava o dinheiro e sumia. A construtora ficava sem receber e os adquirentes, alguns até pagavam à vista, não conseguiam mais receber esse dinheiro de volta. Então tudo isso foi causando problema no mercado imobiliário, principalmente nos grandes centros, né, onde é a maior concentração de prédios e edifícios, né. Com base nisso aí, no finalzinho da década de 50, o professor Caio Mário da Silva Pereira montou o anteprojeto de lei da incorporação imobiliária, porque até então, como eu falei, a legislação que havia só previa a alienação de unidades prontas. Precisava ter uma legislação para cobrir essa lacuna da possibilidade de se vender o imóvel, como se chama hoje, vender na planta, certo? Que seria essa lacuna entre o início da obra e o final da obra. Então, poder alienar com certa segurança para os adquirentes no meio do caminho. Feito isso, nasceu o anteprojeto da Lei 4.591, de 64, tá? Aprovada no Congresso Nacional. Então, nasceu a Lei dos Condomínios e Incorporações. Isso aí é a gênese, praticamente, da legislação da incorporação imobiliária. E por que precisou tudo isso aí? Justamente para captar dinheiro dos adquirentes, aportar na obra e ir levantando, até que, uma vez terminada a obra, entregava cada unidade para os seus respectivos adquirentes, certo? E o que mudou de antes para depois da lei? A lei de incorporação imobiliária prevê, entre várias coisas, a necessidade de se efetuar um depósito no cartório de registro de imóveis de vários documentos que garantam o empreendimento em si. Obviamente, isso não é 100%. Existem vários mecanismos que dá para garantir, mas 100% não dá. Tanto é que nós tivemos um problema com a Encol, eu acho que no final da década de 90, que a lei de incorporação já estava em pleno vigor e não foi suficiente para conseguir segurar a falência da Encol, certo? Mas, de qualquer maneira, isso afastou todos aqueles que queriam entrar no mercado imobiliário, mas sem
condições de fazê-lo. Por quê? Porque não cumpria praticamente toda a documentação prevista no artigo 32 da lei, da 491 de 64. Obviamente, o cartório de registro de imóveis competente negava o registro. E a própria lei condiciona a alienação ou pelo menos qualquer tipo de transação de alguma unidade autônoma, necessariamente precisa ter o registro no cartório de registro de imóveis. Porque não pode, inclusive, a própria legislação obriga o número do próprio registro no cartório que seja colocado em todos os panfletos, todo na obra, qual é o cartório, tudo, salvo classificados